Bom, gente, hoje vai ser um treinamento muito especial porque nós vamos fazer um planejamento para vocês se tornarem diretoras ainda esse ano, tá? É muito importante, mais do que entender todo o processo é a gente acreditar, né, com todo o nosso coração que isso vai acontecer, né? Então, como eu falei ontem lá no grupo, nossa unidade conquistou aí o quarto carro cor-de-rosa. Mas antes mesmo dessa conquista acontecer, gente, eu acreditei no meu coração. Então, quando foi em janeiro, eu pedi para o meu design fazer aquela arte da conquista do carro cor-de-rosa. E eu imprimi aquela arte e botei em todos os cantos da minha casa, porque eu queria ficar visualizando essa meta todos os dias e toda vez que eu sentisse preguiça, né, não tivesse vontade de trabalhar, eu olhava para minha meta e falava: "Não, eu preciso dar o meu melhor hoje porque eu tenho essa meta ousada", né? E, gente, conquistar o carro cor-de-rosa não é fácil, exige realmente muita disciplina, principalmente quando você já tem muito tempo de Mary Kay, né? Já tenho 11 anos de Mary Kay, então não é fácil manter uma constância, mas tudo é possível para quem acredita e se dedica. E essa visão que eu quero passar para vocês, que assim como eu conquistei o carro cor-de-rosa, a primeira meta de vocês tem que ser o diretorado, porque sem se tornar diretora a gente não vira, a gente não conquista o carro, né? Então é um passo de cada vez, tá? Então vamos aprender um pouquinho sobre os nossos valores, né? Sobre a regra de ouro. Então a nossa empresa ela tem essa regra que eu sou apaixonada, porque se você constrói um relacionamento com a sua cliente, né? Atende ela com todo carinho, fez ali a sessão com ela, ela é sua cliente e de ninguém mais. Ninguém mais pode pegar essa cliente, né? Então, isso tem que ser respeitado dentro da nossa empresa. E também sobre a questão da oportunidade, né? Então, se alguém já ofereceu oportunidade para aquela pessoa, você vai deixar ela entrar com quem já ofereceu primeiro, né? Eu lembro que eu fui fazer um evento no salão de beleza. E eu vi muito potencial numa cabeleireira que trabalhava lá. E eu fiquei com muita vontade de iniciar ela e perguntei, né, se alguém já tinha oferecido oportunidade para ela e ela falou que tinha uma consultora que fez um evento lá antes de mim e ofereceu para ela. Então, assim, eu tive que respeitar a regra e deixar ela cadastrar com a outra consultora, porque ela já tinha oferecido a oportunidade antes, tá? Temos também como valores o espírito de ajuda, que é fazer algo sem esperar nada em troca. Então, toda essa ajuda que a gente tem lá no nosso grupo, né? Uma ajuda a outra a escolher o tom da base, uma tira a dúvida da outra. Isso é muito importante, gente. Se vocês virem lá no grupo alguém precisando de ajuda, se vocês puderem responder, puder ajudar, façam isso, né? Porque você tem que pensar assim: se eu fosse a diretora dessa equipe, eu gostaria que as minhas consultoras fossem comprometidas, participassem das reuniões, ajudassem umas às outras. Então a gente tem que fazer para o outro o que a gente gostaria que tivesse na nossa unidade também, tá? Temos aí o equilíbrio das prioridades, que é fé, família e carreira, que é Deus, família e carreira, né? Então isso é muito importante no nosso negócio, viver essa vida em equilíbrio. Então, assim, eu trabalho muito, mas eu não abro mão de dar atenção para minha família, não abro mão de exercer a minha fé, e isso é muito importante dentro do nosso negócio. Ontem mesmo eu estava fazendo uma sessão de beleza e antes da sessão começar, eu conversei muito com a minha cliente, porque ela estava precisando, né, dessa conversa. Então a gente é muito mais do que consultora, né? A gente é quase uma psicóloga também. A gente conversa, tem essa troca com os nossos clientes, faz amizade. Então, tem uma frase que eu gosto muito: nem todas as minhas amigas se tornaram minhas clientes, mas todas as minhas clientes se tornaram minhas amigas. Então, esse relacionamento que a gente constrói com as pessoas não tem preço, né? E faça-me sentir importante. E exatamente isso, quando a gente faz um atendimento, uma cliente, a gente não pode olhar ela já pensando, quanto que ela vai comprar, quanto que ela vai gastar. Não, faz a sessão com carinho, né? Dá o seu melhor, estuda, que a venda vai ser consequência, o início vai ser consequência. A gente sempre tem que pensar que cada pessoa tem uma plaquinha na testa dizendo: faça-me sentir importante. É assim que a gente tem que tratar cada pessoa, tá?
Bom, então vamos entender agora, vamos direto ao ponto e entender os requisitos da qualificação, tá? Quando eu comecei na Mary Kay, gente, os requisitos eram muito mais desafiadores, tá? A gente tinha que fazer 40 mil pontos, a gente tinha que ter aí, as 40 consultoras no time, a gente tinha que ter 30 consultoras no time, só que a gente tinha que ter dois inícios qualificados, por mês. Então, assim. Hoje não é uma obrigação da nova consultora que quer entrar em qualificação fazer dois inícios qualificados por mês, mas quando eu entrei em qualificação era, tá? Então, anotem esses requisitos. Vocês precisam ter 30 mil pontos no período de 4 meses com a equipe de vocês. A sua pontuação também conta. A pontuação das consultoras que você cadastrou conta. E a pontuação das consultoras que foram cadastradas pelas suas consultoras nesse período também contam, tá? Vocês precisam ter 40 consultoras no time, então conta as consultoras ativas, conta as consultoras paradas até o P2, que são 5 meses sem fazer pedido, e contam também só cadastro. Então, por exemplo, a pessoa entrou só com cadastro de 53,90, só com cadastro de 163,90. Aí também conta para esse número de pessoas, tá? Então vamos supor que você já tem 38 consultoras no seu time e tá faltando só duas para você fechar a qualificação. Então, se tu conseguir, por exemplo, duas pessoas que se cadastrem com um cadastro de 53,90 só para ter a loja online, por exemplo, aí você já fecha o requisito, tá? A produção mínima mensal nesse ano está sendo de 5 mil pontos, tá? Na minha época era de 10 mil pontos. Então, assim, isso facilitou muito. Mas eu não recomendo vocês a focarem nessa pontuação. Foca na pontuação de 10 mil pontos, de 12.500 pontos por mês com seu time. Por quê? Porque 12.500 pontos é a primeira pontuação que dá bônus de volume, que é um dinheiro extra que você recebe quando você vira diretora. Então já é bom trabalhar para você ter ali já o primeiro nível de pontuação que ganha bônus, tá? E a pontuação de vocês não pode passar de 7.500 pontos dentro desse período, tá? De 4 meses. Então, ó, 7.500 dividido por 4 meses, você só vai contar para essa produção de 30 mil pontos uma pontuação mensal sua de 1.875 pontos. Justamente para evitar que a pessoa compre a qualificação, por exemplo, ela tire do bolso dela toda a pontuação que falta. Não é isso que a Mary Kay quer. A Mary Kay quer que a gente construa um time sólido, um time que pontua junto com a gente, que tá ganhando dinheiro, tá bom? E também precisa de uma documentação de empresa ou autônoma que deve ser enviada até o dia 20 no último mês de qualificação. Então, se você formar em 4 meses, tem que ser no quarto mês que você tem que enviar essa documentação. Se você trabalhar para formar em 3 meses, então tem que ser até o seu terceiro mês, tá bom? Essa documentação é que faz o trâmite para a gente receber o nosso bônus em dinheiro, ao invés daquele crédito que entra no sistema para a gente trocar por produtos, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Ó, e aqui tem alguns esclarecimentos sobre o cadastro de empresa ou autônoma, que ele é obrigatório, tá? Então, quando for escolher a atividade do cadastro, tem que ser de marketing de vendas ou marketing direto. Geralmente a gente passa isso aqui para o contador, tá? E eu também tenho um contador que ele trabalha comigo, que ele também ajuda vocês nesse período, tá? Eu sempre dou o contato dele para vocês para ele tirar todas as dúvidas, tá? Então, eu vou pular um pouquinho essa parte, porque isso aqui o contador resolve, tá? Olha, muito importante também vocês elaborarem o cartaz dos sonhos. Quando eu entrei na Mary Kay, a minha diretora falava muito disso, que a gente tinha que fazer o cartaz de metas, que a gente tinha que colocar nossas metas na parede. E eu meio que ignorava isso, porque quando eu entrei na Mary Kay, eu não tinha sonhos, eu não tinha perspectiva de que ia acontecer algo muito grande na minha vida. Então, assim, eu pensava que
era só para eu vender os produtos e ganhar um dinheiro extra. Então eu literalmente aprendi a sonhar quando eu conheci a Mary Kay. E aí, estudando, né, e participando das reuniões, eu resolvi fazer o meu cartaz de metas. E aí eu coloquei lá que eu queria virar diretora, aí eu coloquei uma foto minha de blazer, porque na época o uniforme das diretoras era um blazer verde, porque antigamente tinha isso de uniforme. Aí eu pedi para minha diretora, ela era até de Minas, eu sou do Rio, e ela era de Minas, aí eu fui lá para um evento. Então, ela me emprestou o blazer dela, eu coloquei essa foto no meu cartaz de metas, coloquei que eu queria tirar a carteira, aí botei uma foto minha meio que dirigindo um carro, coloquei que eu queria ter uma viagem no final do ano para Gramado, porque eu queria muito ir lá no Natal, que era meu sonho, né? Eu sempre via assim, né? Todas as atrações que tinha lá em Gramado e eu queria muito ir lá. Então eu coloquei tudo isso no meu cartaz de metas e até hoje eu faço isso. Então aqui eu tô no meu escritório, eu tô dando reunião para vocês e aqui na minha frente tem um quadro, aqueles quadros que a gente coloca taxinha, e aqui tem todos os meus objetivos. Então, eu coloquei a foto do carro cor-de-rosa, coloquei uma foto de uma mulher magra, porque eu quero entrar no shape ainda esse ano, né? Coloquei outras fotos de alguns objetivos meus, algumas viagens que eu quero fazer. E tudo isso tem que ter data, tem que estar bem claro para vocês visualizarem. Eu também gosto de colocar no espelho do meu banheiro. Tudo assim para que eu possa estar sempre visualizando minhas metas, tá? Então, as metas de vocês têm que ter metas com a família de vocês, tem que ter metas espirituais, tem que ter metas financeiras e profissionais, tá bom? Então, a meta de vocês hoje, para quem quer se tornar uma diretora, é justamente isso. Aí você coloca uma foto sua, vestida de diretora, coloca imagens lá das cortes de vendas, cortes de iniciação. Então, eu acredito que todo mundo aqui que fez pedido recente recebeu o folhetinho das cortes, que tem as fotos das joias lá. Então, vocês podem colocar a foto das joias lá para vocês conquistarem também. No meu primeiro ano de Mary Kay, eu conquistei a joia da corte de vendas, que foi um colar de pérolas de água doce e uma pulseira também. E eu fiquei muito impactada, porque assim, quando eu entrei na Mary Kay, eu ainda conciliava com o quartel e com a faculdade. Então, qualquer momento que eu tinha livre, eu fazia Mary Kay, botava o produto no rosto das pessoas. Então, mesmo com esse desafio de tempo, eu consegui vender na época é, 40 mil em produtos, que na época eu acho que era 40 mil para ganhar cor de vendas. Então, assim, não tem impedimento mesmo que você tenha uma vida corrida se você aprender a priorizar o pouco tempo que você tem para atender seus clientes. E para mim foi uma realização pessoal muito grande, porque no quartel eu não existia nenhum tipo de reconhecimento. E eu, com um ano trabalhando na Mary Kay, me tornei diretora e já ganhei uma joia, desfilei lá no palco do seminário. Então, eu fiquei muito impactada com todo esse reconhecimento que a Mary Kay faz, tá? Então. O planejamento, né, ele tem que ter onde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar e como você vai chegar. Então, por exemplo, você quer ser uma diretora. Então, eu quero ser uma diretora da Mary Kay até dezembro de 2025. E o que que eu vou fazer para conquistar isso, tá? Então, tudo que você acredita na sua mente vai se realizar, que é o que eu falo muito. Deus, ele nos dá sonhos para que a gente possa realizar. Então, se a gente fizer a nossa parte e dar o nosso melhor, inevitavelmente vai acontecer, tá bom? Então, aqui tá um exemplo de agenda sugerida, tá? Então, é bom vocês já começarem o dia de vocês já se maquiando, já cuidando de vocês, para que, se surgir alguma oportunidade, vocês aproveitem. Tipo, uma cliente querendo uma sessão, uma cliente querendo um produto. Então, por exemplo, hoje de manhã eu saí para vender. E aí eu fui visitar uma cliente minha no salão. E ela tinha me pedido só um produto, um delineador azul, que eu até encomendei para ela, porque quase ninguém pede esse tipo de produto. Só que eu pensei assim, eu não vou levar só o produto, o delineador azul. Eu vou toda arrumada, eu vou maquiada e vou levar minha bolsa de produtos. Aí quando eu cheguei lá, eu vendi mais de R$ 200 para ela e ainda veio uma outra.
funcionário do salão e comprou comigo também. Ou seja, eu aproveitei uma oportunidade de venda e tripliquei o que eu ia vender. Então, em vez de vender só R$ 46, eu vendi quase R$ 300, porque eu aproveitei a oportunidade, tá? É importante vocês olharem os e-mails de vocês, porque a Mary Kay trabalha muito com e-mail. Então, por exemplo, quem conquistou o tênis, a Mary Kay já mandou o e-mail para poder escolher o tamanho do tênis, né? Organizar a pronta entrega de vocês. Então, eu uso muito o sistema do empresário online, que quem já fez o desafio do Masterclass vai saber o que é esse sistema, que ele controla todas as minhas vendas, ele tem o histórico de tudo que as minhas clientes já compraram comigo. Então, eu fiz meu pedido ontem. Então, eu já sabia o que eu precisava pedir, porque a minha pronta entrega estava organizada. E toda vez que vocês forem fazer pedido, sempre tem que pensar naquela cliente que todo mês compra aquele produto, para você já colocar esse produto no teu pedido, tem que pensar nos produtos que mais saem, nas promoções. Então, eu gravei um vídeo para vocês mostrando todas as promoções que a gente tem esse mês para vocês não perderem nada, tá? Não perder a reunião de unidade. Então, no caso, nossa reunião é sempre quarta-feira, 8 horas da noite. Então, para vocês se programarem, né, para estar aqui assistindo, esse momento é muito importante para o conhecimento de vocês. E o acompanhamento individual das novas consultoras do time de vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma consultora, que é a Esther, que eu assim, eu acho muito bacana o trabalho que ela faz, porque ela está construindo uma equipe e ela já visita as consultoras dela, leva revista, tira dúvida, faz esse acompanhamento como se ela já fosse uma diretora. Então é justamente isso. Se você quer ser uma diretora, você já tem que agir como uma diretora, já tem que acompanhar seu time, saber se elas estão com dúvidas, se elas entenderam o programa do Círculo das Estrelas, se a caixa dela já chegou, se ela já sabe o dia da reunião, se ela entendeu as promoções do mês. Então, esse acompanhamento para quem quer ser uma diretora já tem que começar de agora, com as suas primeiras consultoras, tá? Eu vou até mostrar para vocês, eu vou interromper aqui o compartilhamento, que eu vou mostrar aqui uma foto do meu início de Mary Kay, onde eu já fazia reunião na minha casa, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês, espera aí. E, gente, é muito engraçado, assim, porque eu era, tipo assim, magrinha, toda mirradinha. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Então, vê se tá aparecendo aí, gente. Ó, eu aqui de blazer vermelho. Por isso que eu voltei com isso do blazer vermelho, que eu acho muito bacana a gente ter um uniforme, né? Uma coisa mais social. E aí eu já fazia tipo assim um reconhecimento da consultora minha que mais vendia. Aí eu comprei uma coroa e presenteei ela na frente das outras consultoras. E eu fazia reunião na sala da minha casa, gente. Não tinha sala rosa, não tinha a ferramenta do Zoom que a gente tem hoje, né? E a gente sempre fazia uns comes e bebes. Então, olha eu aqui de azul, vocês estão vendo, gente? Eu aqui com a minha blusinha azul e as minhas primeiras consultoras aqui nessa foto. E era muito legal receber as pessoas aqui em casa, mesmo com toda a simplicidade. E eu tinha até um pouco de vergonha de receber as pessoas na minha casa, porque era uma casa simples, né? Eu tinha feito algumas reformas, era uma casa da Vila Militar. E olha quem tá aqui, ó, a Dani, que é essa consultora aqui da Ponto, tá comigo até hoje, né? Já são 11 anos. Então, assim, eu fico muito feliz em ver que eu comecei com simplicidade e não desisti, né? Porque eu não fiquei pensando assim, eu tenho que ter uma casa mais bonita para receber as pessoas. Eu ainda não sou diretora. Eu não pensava isso. Eu já reunia com as minhas meninas para a gente trocar ideias, para a gente aprender a fazer maquiagem junta, para a gente aprender a fazer sessão junta. Então, isso aqui é muito importante, esse vínculo que a gente já constrói desde o início, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês outra foto aqui também. Peraí, que às vezes a gente fazia reunião lá na minha varanda, que tinha uma churrasqueira. E olha a situação, gente, um ventilador aqui que era uma mosquitada, e eu colocava uma mesa que os produtos a gente treinava e era mó felicidade, gente, porque a gente estava unido ali naquele começo.
e a gente tinha certeza que a gente ia se tornar uma equipe. Então, isso aqui faz toda a diferença, a gente trabalhar, né, unida, né, desde o início. Ó, a Regiane tá aí também, que é uma das consultoras antigas também. Deixa eu abrir aqui a aula de novo. Peraí. E aí, gente, é muito importante vocês terem uma agenda. Qual que é o dia que eu vou ligar? Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha urna e tem os contatos aqui para entrar em contato. Aí você tem que separar um dia que você vai mandar mensagem de áudio para essas clientes para agendar sessão. Você tem que separar o dia que você vai fazer evento. Então, por exemplo, a gente tem aí Dia dos Namorados. Você já tem que ter os eventos aí nos salões marcados. E não fica esperando saber tudo para marcar evento, gente. Eu fiz meu primeiro evento sozinha, porque minha diretora era de outro estado, minha iniciadora não podia ir comigo. E eu fui lá na cara e na coragem fazer cuidados com a pele no salão com as clientes, fazer o básico de maquiagem que eu sabia. E mesmo assim eu vendia, porque não é saber tudo, e sim a intenção do seu coração. Se a sua intenção for boa, vai dar tudo certo, tá? E fazer o acompanhamento do 2+2+2 com as suas clientes, sair para a rua para fazer, para agendar evento. Então, tudo isso tem que estar no seu planejamento. A Ruth falando, eu também estou fazendo sozinha com Deus, e é isso. Quem faz isso, gente, amadurece muito rápido dentro do negócio, né? Porque você vai aprendendo ali com seus erros e fazendo tudo acontecer. E como quando eu entrei em qualificação, eu ainda estava no quartel. Então eu só tinha a noite para fazer sessão e final de semana. Então eu lotava minha agenda, porque eu sabia assim que eu precisava fazer com bastante constância e com muita dedicação para acontecer rápido, porque eu tinha senso de urgência. Eu queria ser diretora logo, tá? Então vamos continuar. Então, aproveita também as datas comemorativas para já deixar eventos marcados. Então, por exemplo, ó, julho tem Dia do Amigo, tem Dia Internacional do Beijo. Então a gente pode pensar em promoções de batom, pode já abordar as pessoas para comprar presente para o Dia do Amigo. Agosto tem Dia dos Pais, nutricionista, psicólogo, advogado. Então dá para fechar com escritório, dá para fechar com clínica médica, dá para fazer evento de Dia dos Pais na escola. Ah, Diri, o que que a gente faz de Dia dos Pais? Ué, tem ali em MK-Man, dá para fazer também time-wise nos pais, perfumes masculinos. Eu até comprei mais perfume masculino esse mês também, para poder focar nisso de abordar também cliente homem nos salões que eu faço, tá? Enfim, gente, a gente tem outubro, ó, outubro a gente tem que lotar nossa agenda com o evento do Outubro Rosa, com o Dia do Professor, igual a gente faz no mês de março e no mês de maio, tá? E agora vamos para o plano de ação sugerido, tá? Para que vocês consigam concluir a qualificação de vocês. Qual que é o primeiro requisito para vocês entrarem em qualificação? Ter 10 consultoras no time de vocês que foram cadastradas por vocês, tá? 10 consultoras ativas, ou seja, consultoras com pedido. Então, serve aquele pedido ativo, que é o pedido sugerido da Mary Kay, tanto de 225 pontos quanto de 600 pontos. Só não vale apenas cadastro, tá? Que é o de 53,90 ou de 163,90. Então, você tem que ter 10 pessoas no seu time. E no mês anterior da sua qualificação, vamos supor que você quer entrar em qualificação mês que vem. Você tem que fazer um pedido esse mês de pelo menos 1.200 pontos, tá? Feito isso, tendo os requisitos das 10 pessoas ativas e o pedido de 1.200 pontos, você vai entrar no sistema para comunicar que você quer entrar em qualificação, para ser uma diretora. E aí você vai cumprir esses requisitos aqui, ó. Então lá, um planejamento. No primeiro mês, fazer um pedido pessoal de pelo menos 1.200 pontos. Iniciar 3 novas pessoas, ajudar 2 consultoras do seu time a iniciar 2 novas pessoas, ter mais ou menos 4 consultoras com pedido ativo aí de 25%, ter mais ou menos 3 pessoas com pedido de 600 pontos,
Pelo menos duas pessoas com pedido de 900 pontos e uma consultora com pedido aí na faixa de 1.200 pontos. Então, você vai alcançar aí uma pontuação de mais ou menos 6.900 pontos. O requisito é 5.000, então você passou. E já vai ter aí mais ou menos 15 pessoas no seu time. No segundo mês, focar nessa pontuação de 1.200 pontos do pedido pessoal. Focar em ter três novas pessoas no time, quatro novas pessoas que foram iniciadas pelo seu time. Então, ó, todo mundo que suas consultoras diretas iniciarem também conta para sua qualificação. Ter pelo menos cinco consultoras ativas, com pedido de 25%, quatro consultoras com 600 pontos, três com 900 pontos, uma com 1.200 pontos. Aí, ó, já aumentou a pontuação, porque o plano da Mary Kay é que você vá aumentando a produção e o número de consultoras no seu time a cada mês. E aí você finaliza seu mês aí com 22 pessoas. No terceiro mês, repete essa projeção, tá? E vai ter aí 30 pessoas no time. E no quarto mês, quarto e último mês, você vai aumentar um pouco o número de seus inícios pessoais e também do seu time fazendo produção maior. E aí você vai conseguir ter aí 10.425 pontos, o que vai totalizar a pontuação que você precisa de 40.000 pontos, 30.000 pontos no período, tá? E 40 pessoas no time. Ai, Diri, parece ser impossível, gente. Parece, mas não é. A gente só precisa de constância. Para vocês terem uma ideia, eu sozinha mês passado iniciei mais de 10 pessoas. Então, por que que isso aconteceu? Porque eu falo da oportunidade todos os dias. Porque eu sei como essa oportunidade foi capaz de mudar a minha vida. E eu desejo isso para todas as pessoas. Então, eu estou sempre ali conversando, eu não desisto das pessoas, eu estou sempre falando da oportunidade. Então, por exemplo, hoje eu fui lá atender essa cliente minha no salão. E ela é depiladora. E eu comentei com ela, poxa, por que que você não vende Mary Kay? Você tem uma clientela boa aqui? Ela falou sim. Eu falei, então, aí você já pode atender suas clientes. Aí hoje ela não quis se tornar uma consultora, mas eu já plantei a semente. E eu vou continuar falando com ela, porque eu sei que ela tem potencial, ela é bem comunicativa, ela é engraçada, então eu sei que ela tem tudo para arrasar na Mary Kay, tá? A Kátia perguntou: Você consegue acompanhar as 10 pessoas que você iniciou? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o negócio é independente. Então, por exemplo, a pessoa decidiu ser uma consultora, ela tem que correr atrás do que ela quer. Então, assim, as minhas consultoras que são mais top são aquelas que mais jogam bola comigo, que estão sempre falando comigo ali no privado, que estão sempre tirando dúvida, que estão sempre perguntando, buscando informação. Essas eu sempre vou estar dando suporte, porque ela já está ali me procurando. Mas tudo que eu posso fazer para acompanhar essas novas consultoras, eu faço. Então, por exemplo, o desafio do Masterclass já é para ajudar vocês a entenderem como funciona o negócio. As informações que a gente coloca no grupo também é para ajudar vocês. A reunião de unidade também é para ajudar vocês. Então, assim, não está na minha mão o futuro dessa consultora. Ela tem que desejar crescer e se desenvolver dentro do negócio. Porque, assim, a diretora da equipe, ela não é a babá da consultora. Ela não tá ali para toda hora, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Ela vai dar o direcionamento. Mas a própria consultora tem que querer ser ajudada. Porque, por exemplo, tem consultora que eu dou todo o caminho para ela, todo passo a passo, mas ela não coloca em prática, ela não me responde, ela não participa de nada. Essa consultora vai ter sucesso dentro do negócio? De maneira nenhuma. Ela só tá ali empurrando com a barriga, vendo o que que vai dar, tá? Deixa eu ver o que vocês comentaram mais aqui. Kátia, elas que buscam, mas o que você puder dar de suporte também é importante. Aí, eu não sei quem é essa que tá escrito iPhone, porque não tá com o nome, mas tá escrito assim, verdade, a Carol comentou comigo sobre ser consultora logo após eu ter feito um pedido de produtos com ela. E é sobre isso, gente, a gente tem que plantar a sementinha. Porque assim, se a pessoa não quiser cadastrar, eu não perco nada, porque ela vai continuar sendo minha cliente. Mas se ela quiser cadastrar, eu ganho, porque ela está se tornando uma consultora, ela pode crescer, ela pode ganhar dinheiro, ela pode realizar os sonhos dela. Ah, é a Rayane. Isso mesmo. Então vamos lá. Minha semana. O que eu fiz na minha semana?
Então é muito importante, não que a gente se mantenha ocupada, mas que a gente se mantenha produtiva. Então, eu acompanhei minhas clientes, eu estudei meu negócio, eu vendi, eu falei da oportunidade, eu participei da reunião. O que que eu deixei de fazer na minha semana? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência dos nossos erros e nossos acertos. Então, por exemplo, ano passado eu não estava tendo uma média de vendas pessoais muito grande. Eu estava vendendo assim uns R$ 3.000 por mês. Mas assim, eu não estava saindo muito para fazer sessão, eu estava mais no online, postando, fazendo acompanhamento de cliente, às vezes tinha um evento. Só que esse ano eu decidi que eu queria triplicar a minha média de vendas no mês. E eu falei, eu vou voltar a fazer sessão de beleza, porque a gente ficou mal acostumada com esse período da pandemia, que a gente trabalhava muito de casa. E eu falei, cara, eu preciso sair de casa, eu preciso me sentir viva, eu quero ter contato com as clientes, eu quero, sabe, colocar produto no rosto das pessoas. E eu decidi no início desse ano que eu ia fazer isso, e tanto que eu compartilhei com vocês a ação da academia, de colocar a urna lá para fazer novos contatos, porque assim, eu tenho 11 anos de Mary Kay, eu já atendi todo mundo que eu conheço na vida. Então, o que que eu precisava fazer agora? Novos contatos. E como que eu fiz isso? Colocando a urna na academia para captar contatos. E aí eu comecei fazendo assim. Aí mandava mensagem de áudio, mandei várias mensagens de áudio até conseguir as primeiras pessoas que aceitaram vir aqui na minha casa fazer a sessão. E aí eu comecei a partir disso. Aí tinha sessão que eu vendia, tinha sessão que eu não vendia, mas deixa eu só colocar no mudo aqui que tem alguém com o áudio ligado. Mas eu me propus o quê? A fazer o meu melhor. Então eu comecei a voltar a ir para a rua para marcar evento. Então fiz muito evento no Dia das Mães. O que que aconteceu? Mês passado eu vendi mais de 8.500 no mês. Eu sendo diretora, com as minhas responsabilidades de ajudar vocês, minha responsabilidade de assessorar as outras diretoras que eu tenho. Ou seja, dá para fazer se você fizer um planejamento, se você se organizar seu horário. E eu consegui dar atenção para o meu esposo, consegui fazer academia, consegui passear. Então, se você tiver um planejamento, tiver uma agenda certinha, dá para fazer tudo, tá? Eu não sei se está aqui, mas assim, eu uso muito. Ah, achei. Eu tenho a minha agenda no celular, que ela me lembra dos meus avisos, mas eu também tenho esse planner aqui. Eu não sei se foi, foi do desafio trimestral da Mary Kay que eu conquistei. Ó. Aqui eu coloco todos os compromissos que eu tenho relacionados a Mary Kay, se é sessão, se é evento. Isso também ajuda bastante a organizar minha semana. Então, se você tem dificuldade com isso, você pode comprar um planner, você pode imprimir, que na internet também tem alguns modelos, tá? Para você se organizar melhor. E observar se você também não está perdendo muito tempo com rede social. Porque eu vejo muita consultora falando assim: ah, eu não tenho tempo, Diri, mas essa pessoa não perde uma postagem, tá visualizando tudo da vida dos outros, tá curtindo tudo da vida dos outros e não tá fazendo nada em relação ao negócio dela. Então, cuidado com o TikTok, com o Instagram, com o Netflix, com os ladrões de tempo. É proibido ter rede social de maneira nenhuma, mas você tem que vigiar se isso não está consumindo o seu tempo de uma forma que você poderia estar lendo um livro no lugar, poderia estar assistindo um vídeo, um treinamento, poderia estar fazendo um acompanhamento com o cliente, porque tem a hora do lazer, tem um horário para isso. E aí você tem que ter cuidado para ver se isso não está extrapolando e tirando o seu tempo de qualidade para o teu negócio, tá? A Kátia falou: amanhã tem uma sessão agendada, vou anotar o seu vídeo e pegar suas dicas. Então, hoje, não sei se vocês viram, eu coloquei lá no grupo um vídeo que eu fiz de como eu me preparo para minha sessão. Então, assim, deixei tudo mastigadinho, gravei vários vídeos assim com todo carinho para ajudar vocês a fazerem assim tudo com excelência, tá? Então vamos lá. Como que é a iniciação na prática? Primeiro, lista dos 25 nomes. Elas vão ser a sua base inicial, são as pessoas que você vai fazer sessão, que você vai demonstrar, vai vender e vai oferecer oportunidade no final. Carol, tem que oferecer oportunidade para todo mundo que eu atendi? Sim, se seu objetivo é virar diretora, você tem que fazer isso sim, tá? Expandir contatos, pegar indicação. Gente, indicação é muito importante, porque, por exemplo, quando eu comecei na Mary Kay, eu tinha acabado de vir de Minas Gerais, porque eu servia no quartel lá.
Então, assim, eu perdi o contato com muita gente, eu não tinha tanta gente para fazer sessão. Mas o que que eu pensei? Eu vou fazer uma listinha das pessoas aqui que eu tenho mais próximas, e a partir dessas pessoas eu vou pedir indicação para atender outras pessoas. E eu fiz exatamente isso. Então, eu atendi algumas meninas no quartel, atendi algumas pessoas na igreja, algumas pessoas da minha família. E cada pessoa que eu atendia, eu pedia pelo menos três indicações de amigas que elas queriam presentear com o spa facial da pele ou com uma aula de automaquiagem. E eu fui fazendo assim. E por incrível que pareça, as pessoas que eram estranhas, que não me conheciam, valorizavam mais o meu trabalho do que quem me conhecia. Foram as pessoas que mais compraram comigo, foram as pessoas que cadastraram comigo na Mary Kay, tá? Fidelizar clientes, você tem que ter um foco, um objetivo de ter pelo menos 100 clientes fiéis. Gente, isso aqui vai mudar a dinâmica do teu negócio, porque quando você atingir 100 clientes fiéis, você vai ganhar muito dinheiro só com o acompanhamento dessas clientes. Por quê? A maquiagem ela não dura para sempre. Então essa cliente vai precisar repor a base, vai precisar repor a máscara de cílios. Então assim, só de reposição eu vendo pelo menos R$ 1.000 no meu mês. Só de cliente que está precisando repor produto que elas já compraram comigo um dia. E eu gosto muito do site da Empresária Online porque ela me lembra de fazer esse acompanhamento com a cliente. Por exemplo, eu vendi hoje uma base para minha cliente. Eu sei que daqui a mais ou menos 2 meses essa base vai acabar. Então, quando eu lanço essa venda lá no sistema e dá 2 meses, eles me mandam um e-mail me lembrando que eu tenho que chamar essa cliente para perguntar se ela está precisando repor a base. E eu aproveito para oferecer a reposição e também os lançamentos, tá? Flexibilidade. Realize sessões em horários variados e sempre ofereça oportunidade para pelo menos uma das convidadas de cada sessão. Então, vocês também podem trabalhar, se vocês não têm muito tempo, com a sessão de anfitriã, que é quando uma amiga ou cliente sua convida outras amigas para participar da sessão. Então, por exemplo, se você só tem 2 horas para fazer Mary Kay no seu dia, você pode fazer uma sessão com três, quatro pessoas, porque aí, em vez de vender só para uma, você vende para mais três, quatro de uma vez só, tá? E aí você potencializa, o teu lucro por sessão que você faz, tá? E nós temos, gente, 5 formas de vender. Primeiro, a experiência da sessão, que é a pessoa experimentar o produto no rosto. No caminho, que é quando a gente vai, leva a bolsa dos produtos. Então, por exemplo, hoje eu fui lá no salão. Eu levei minha bolsa, não fiz sessão, mas eu vendi só pelo fato de estar com a minha pronta entrega ali, tá? Posso fazer demonstrações rápidas. Então, por exemplo, levo a minha bolsinha de demonstração de batom líquido, e a cliente experimenta ali na hora os batons. Eu tenho até um vídeo no YouTube que é como vender sem conhecer ninguém, que é quando você monta essa bolsinha de demonstração de batom, e aí coloca lá água micelar, algodãozinho, e enquanto você vai fazer um serviço num salão, por exemplo, você pode abordar quem tá ali para experimentar os batons da Mary Kay e dar a opinião dela sobre as cores. E aí você consegue vender ali na hora porque os clientes amam, tá? Na linha, que seria enviar o catálogo online para os clientes e também deixar o catálogo físico. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é senhorinha, que ela só gosta do catálogo físico. Então eu sei que todo mês eu tenho que pedir um catálogo físico só para deixar com ela. E eu também deixo a minha revista nos salões que eu frequento, porque assim, eu nunca sou fiel a nenhum salão. Eu faço cabelo em um, unha em outro, depilação em outro, para quê? Para poder fazer contato, né? Para poder as pessoas me conhecerem. Então, eu sempre vou com a minha bolsa, sempre eu vou com a blusa da Mary Kay, porque aí a pessoa vê que eu vendo Mary Kay, se ela estiver precisando de Mary Kay, ela mesma vai me abordar, tá? Venda digital. Hoje a gente tem o Mary Kay On Click. Então, se você ainda não fez sua loja e a nova consultora, fica de olho no seu e-mail para ver se vai chegar o convite. Se demorar mais de 10 dias para chegar o convite, aí você pode ligar na central que eles vão enviar o convite ali na hora para você. E se tu é uma consultora antiga e não tem a loja ainda, você pode ligar lá na central que eles também te enviam o link na hora, tá? Não sei se vocês viram, mas essa semana uma consultora da nossa equipe, ela foi encontrada por uma cliente na internet, porque a Mary Kay direciona o link da nossa loja quando alguma cliente pesquisa sobre Mary Kay, e ele direciona para a consultora mais perto do CEP dela que tiver a loja. E essa cliente comprou mais de R$ 600 na loja dela. E eu não sei se vocês sabem, mas o pedido que a cliente faz na loja online também conta como pontuação para vocês.
Então entra lá no sistema como se fosse um pedido que vocês fizeram, tá? A diferença é que vocês não pagaram nada. A Mary Kay que entrega e vocês recebem 25% de comissão. Lembrando, gente, que essa comissão cai com um mês de venda, tá? Por exemplo, a cliente pagou hoje. Aí, daqui a um mês que você vai receber esse dinheiro na conta que você cadastrou. E se ela parcelar, você também vai receber esse pagamento parcelado, como se você tivesse vendido por maquininha de cartão, tá? E a outra forma é o no-show, são os eventos e oportunidades. Por exemplo, evento que a gente faz em salão, em clínica, em escola. E, gente, não precisa ter data específica para fazer evento. Por exemplo, só vou fazer quando for mês das mães, quando for o mês das mulheres. Não, você pode oferecer, por exemplo, vamos supor que tem uma imobiliária que trabalha várias mulheres perto da sua casa. Aí você pode oferecer um dia da beleza para as funcionárias com o objetivo de maquiagem para atendimento ao público, ou então cuidados com a pele como forma de reconhecimento dos patrões, e eles não vão ter custo com isso, entendeu? Então, tem várias formas da gente vender Mary Kay. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no YouTube que se chama 50 formas de vender Mary Kay. Então tem várias ideias lá que vocês podem colocar em prática, tá? E o acompanhamento 2 mais 2 mais 2, o que que é isso? Vender um produto para cliente, principalmente se for cuidados com a pele, entrar em contato 2 dias após a venda para saber se a cliente está usando certinho, se ela está gostando. 2 semanas depois para ver se ela está tendo diferença na pele, porque o nosso Kit Time Wise é da diferença 2 semanas depois. E aí, se ela estiver usando certinho, ela já vai ver diferença. E 2 meses depois para fazer um acompanhamento para ver se ela está precisando repor e também para apresentar as novidades, tá? Então, vocês vão ensinar a equipe de vocês a aproveitar as promoções do mês, os lançamentos, né? Sem depender exclusivamente da produção pessoal de vocês. Porque quando você está em qualificação, você precisa da pontuação do seu time, tá? E o segredo é orientar, capacitar e desenvolver seu time para que sua futura unidade aprenda desde já a manter uma produção saudável e equilibrada. Agora eu vou mostrar para vocês o meu primeiro bônus como futura diretora na Mary Kay, tá? Então eu vou abrir aqui o meu contra-cheque para vocês. Quando eu já tinha 5 consultoras no meu time. Então vou abrir aqui, ó. Então, quando a gente tem 5 pessoas no nosso time, a gente ganha um bônus de 8 a 12%. E aqui, ó, meu primeiro bônus, R$ 468. Quando eu vi isso aqui, gente, eu fiquei doida, sabe por quê? Na aeronáutica, para você ser promovida, né? Você demora 7 anos. E eu era da aeronáutica na época que eu comecei a iniciar as pessoas. E quando eu fosse promovida, sabe quanto que ia aumentar no meu salário? R$ 500. E na Mary Kay, com 5 meses de Mary Kay, eu já tava tendo esse ganho extra. Eu fiquei louca. Eu falei, gente, o que eu ia demorar 7 anos para receber de bonificação a mais, eu já tava recebendo como futura diretora na Mary Kay. Esse extrato, Kátia, fica lá em meu negócio online, relatórios, e tem uma opção lá que se chama informes. Aí a gente acha esse contra-cheque lá, tá? Aí agora eu vou mostrar para vocês o meu primeiro bônus como diretor em qualificação da Mary Kay, que é quando eu já tinha 10 pessoas no meu time, tá? Então, olha aqui. Ó, eu recebi R$ 941 de bônus que eu troquei por produto e meu pedido saiu praticamente de graça. Então, a vantagem, gente, de você também desenvolver a carreira Mary Kay é que você vai receber esse crédito lá, na onde você faz os seus pedidos e você vai poder abater esse valor que você ganha. Então, você vai triplicar a sua lucratividade dos seus pedidos, tá?
você vai receber em dinheiro quando você virar diretora. Antes disso, você recebe como crédito para trocar por produtos lá no site. Então, assim, eu fiquei maravilhada, porque assim, eu tava trabalhando para quitar as minhas dívidas, que eu tinha uma dívida de 30 mil quando eu entrei na Mary Kay. Então, isso aqui ajudou a pagar minhas dívidas muito mais rápido, tá? Eu fiquei muito impactada com esse bônus. E aí, quando eu cumpri os requisitos de qualificação e virei diretora, que foi, eu entrei em qualificação, foi em, deixa eu ver aqui, maio, junho, julho, agosto, não, julho, agosto, setembro, outubro. Eu entrei em qualificação em setembro, então, ó, setembro foi o primeiro mês, outubro, segundo mês, novembro, terceiro mês. Não, entrei em qualificação em agosto. Agosto, primeiro mês, setembro, segundo mês, outubro, terceiro mês, novembro, quarto mês. Em dezembro eu já era diretora. Olha aqui o meu primeiro salário como diretora. Peraí. Primeiro bônus diretora. 3.384 reais que eu ganhei como diretora. Gente, isso aqui eu tirava como sargento da aeronáutica. Imagina o choque que eu fiquei com o meu primeiro salário de diretora, porque eu falei assim, gente, para eu ganhar isso, eu tive que fazer um concurso super concorrido. Eu tive que estudar muito de sol a sol. Eu vivia no cursinho, eu vivia para estudar. E com um ano de Mary Kay, eu já estava tirando o mesmo salário que eu tirava na aeronáutica. Eu fiquei enlouquecida. Foi assim, fantástico. Então, olha como que vocês podem ganhar um ótimo salário se vocês trabalharem para ser diretora Mary Kay. Olha que fantástico, gente. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou continuar aqui a aula, tá? Então, gente, cadê? Deixa eu diminuir aqui. Então, você pode ter em Mary Kay talvez uma bonificação que você nunca teve. E trabalhando com mulheres, trabalhando com essa empresa incrível, tá? Vamos continuar. E lá, gente, meu negócio online, deixa. Calma aí. Vocês estão vendo aí a apresentação? Lá no meu negócio online, gente, tem uma parte que é só para diretor em qualificação, onde vocês vão acessar o relatório de vocês para ter o controle da pontuação, tá bom? Deixa eu ver o que vocês responderam. Sim, tá vendo? Beleza. E é o controle do seu time. Então, tudo é organizado lá no site, tá, gente? Na parte de meu negócio online, tá? E hoje a gente tem essa experiência de trabalhar tanto o físico como o digital. E isso é muito importante, porque faz toda a diferença você poder conversar. Então, hoje eu consigo cadastrar pessoas na Mary Kay só conversando com elas pelo WhatsApp. A gente tem essa facilidade. Quando eu entrei na Mary Kay, não existia o WhatsApp, não, tá, gente? A gente tinha que ligar, ou a gente tinha que visitar a pessoa no presencial. Então, hoje as coisas estão muito mais fáceis, tá? E aí, gente, eu me tornei uma diretora. E o que que eu fazia sendo uma diretora Mary Kay? Eu ensinava aquilo que eu sabia. Ensinava minhas consultoras a fazer sessão, ensinava minhas consultoras a vender, fazia evento junto com elas. Então, quando eu estava trabalhando na meta do carro rosa, eu cadastrei uma consultora lá em Rio das Ostras, que era a Nair, que até hoje ela está com a gente. Então, às vezes, eu saía do meu plantão de 24 horas no quartel e ia direto para a rodoviária, pegava um ônibus e ia para lá trabalhar com ela. E aí a gente cresceu com a unidade lá na região dos lagos e a gente conseguiu alcançar a meta do carro cor-de-rosa. Então, com 5 meses de diretora, nova diretora, eu já tinha fechado o carro cor-de-rosa. E agora eu vou mostrar para vocês a foto do dia da entrega do meu primeiro carro. Deixa eu só achar aqui onde tá. Acho que eu fechei, gente. Calma aí. E, gente, assim, foi uma realização tão grande, porque eu fazia Mary Kay de ônibus, não tinha Uber na época que eu entrei na Mary Kay, né? Então, foi realmente, assim, muito trabalho, muita dedicação. Você nunca vai ver uma diretora que conquistou o carro cor-de-rosa falando que caiu do céu, que foi muito fácil.
que não trabalhou, que não se sacrificou. É uma grande conquista que, obviamente, vai exigir aí, né, uma grande entrega, né, da parte de vocês, tá? E olha aqui, ó, o dia que foi a entrega do primeiro carro cor-de-rosa. Várias consultoras de blazer vermelho, tá vendo? Por isso que hoje eu voltei com o desafio do blazer vermelho para quem se tornar futura diretora, porque quando eu conquistei o carro cor-de-rosa, eu tinha várias futuras diretoras, ó, aqui a Fernanda, que hoje é diretora do nosso time, e tem várias consultoras aqui que estão até hoje com a gente, ó, a Naira aqui na ponta, mas tem pessoas que não estão mais hoje na empresa comigo e faz parte, né? O importante é que eu não desisti e que eu não desisti das pessoas, que eu continuei com o negócio. E agora eu vou mostrar para vocês o bônus que eu ganhei quando eu estava na meta do carro cor-de-rosa, tá? Deixa eu abrir aqui o e-mail para vocês. Vou abrir o outro contra-cheque aqui. Bônus meta do carro cor-de-rosa. Ó, achei. Deixa eu abrir aqui. Gente, olha isso. Deixa eu ver que mês foi esse aqui. Março de 2015, que era o meu quarto mês como diretora Mary Kay. Olha o salário que eu tava ganhando. R$ 8.326. Vocês acreditam que dá para ganhar isso sendo diretora Mary Kay, gente? Que tem tanta gente que despreza que às vezes a gente vai lá oferecer uma sessão, um evento, a pessoa fecha a cara, despreza e a pessoa nem imagina que a gente está ganhando isso por mês. Adoro, gente, é muito bom ser diretora Mary Kay. Valeu a pena cada sacrifício, cada dia que eu saí com sol, com chuva, cansada, desmotivada, com TPM, brigada com o marido. Gente, a gente olha para trás e vê que tudo valeu a pena, que realmente essa empresa ela valoriza e ela paga a gente de acordo com o nosso esforço. É uma empresa totalmente meritocrata. E agora eu vou mostrar para vocês um salário que eu ganhei. O meu primeiro salário, assim, que eu bati a meta do carro. Porque, assim, a meta do carro é o seguinte: eles dão uma entrada de 9.000, na época foi de 9.300. E aí soma, né, com o bônus que você já ia receber. Olha isso aqui, gente, quanto que eu tirei em apenas um mês. Primeiro bônus com a meta do carro cor-de-rosa. Olha isso, gente, R$ 18.000 que eu tirei assim que eu conquistei o carro cor-de-rosa. Vocês tinham noção, gente, que era esse dinheiro todo que a Mary Kay paga? Fala comigo, comenta aí. Olha que bênção, gente, que é esse negócio. Onde que você vai ver uma pessoa que trabalha com marcas, né? Por exemplo, você já viu alguma consultora da Natura, da Avon, da Boticário tirar isso por mês? Eu não conheço. As minhas tias, por parte de mãe, venderam isso em 2015, hein, Kátia? Vou nem falar quanto que a diretora tá tirando agora. É, Vocês já viram alguma consultora da Natura e da Avon ganhando isso por mês, gente? As minhas tias continuam vivendo a mesma vida que elas sempre viveram. Por quê? Porque vender essas outras marcas é só uma rendinha extra, é só um dinheirinho que entra. Mas a Mary Kay é mudança de vida, né? Então, assim, e olha quantas ferramentas a Mary Kay cria para ajudar a gente. Tem o kit de fragrância, kit da base, tem o Skin Analyze, tem a revista online, tem esses ganhos maravilhosos, tem as cortes, ó. Então, quem está fazendo masterclass vai ver o vídeo das cortes. Então, por exemplo, se você iniciar 36 pessoas no ano com pedido acima de 600 pontos, você ganha uma joia. Se você vender 50.000 pontos no ano, você também ganha uma joia. Tem o Círculo das Estrelas, que é o programa de consistência que você pode escolher o prêmio que você vai trocar, tá? Tem vários programas de iniciação de carreira. E, gente, essa é a Mary Kay Ash, que é a mulher que nos inspira, que criou essa empresa maravilhosa. E olha o que ela falou. Comece a escrever hoje
a sua própria história de sucesso. Estabeleça suas metas e persiga-as até que se tornem realidade. Lembre-se, você tem que acreditar realmente nelas, mesmo antes de você vê-las concretizando. Tudo aquilo que sua imaginação puder perceber e idealizar pode ser alcançado. Então, eu vou fechar a aula e vou falar aqui com vocês. Apesar de vocês não estarem com a câmera ligada, né? Parece que eu estou falando com as paredes. Mas tudo bem. O importante é que vocês estejam prestando atenção. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que dar certo na Mary Kay vai depender da dedicação de cada uma. Então, quando eu entrei na Mary Kay, eu estudava todos os dias, eu fuxiquei todo o site da Mary Kay, eu queria aprender tudo, eu queria ler tudo. Eu assistia todas as reuniões, eu participava de todos os eventos. Às vezes os eventos eram em outros estados, eu pegava o ônibus e ia. Eu nunca abri mão do conhecimento, porque ele é muito importante para o nosso crescimento. E nunca abri mão de colocar em prática. Então, tudo que a minha diretora falava, eu fazia. Se ela falava, se joga na ponte, eu me jogava. Porque eu sabia que ela estava me ensinando a chegar no lugar que ela já tinha chegado. Então, e assim, e eu foquei em ter as 100 clientes fiéis. Eu falava da oportunidade sempre, porque é o senso de urgência. Se você fizer o negócio de forma lenta, você vai ter as conquistas de forma lenta. Você vai ter, mas vai demorar. Mas se você já se dedicar, se entregar, fazer o seu melhor, você vai viver o extraordinário. Mas tem que estar isso dentro do seu coração, esse desejo ardente, esse senso de urgência. Tipo, eu quero mudar minha vida. Então, qual era o meu objetivo? Eu queria sair da aeronáutica, eu não queria mais, eu não tinha vontade de viver quando eu trabalhava na aeronáutica, porque sofria muita perseguição, eu não fazia um trabalho que eu gostava, era aquela coisa monótona. E eu sou uma pessoa assim que eu preciso todo dia fazer algo diferente. Eu amo essa vida de um dia eu tô com a cliente, um dia eu tô com a consultora, um dia eu tô em casa, um dia eu tô na rua. Eu gosto dessa dinâmica. Então, eu me identifiquei muito com esse negócio Mary Kay. E é isso que eu quero que vocês entendam, que se vocês se dedicarem, se vocês colocarem em prática o que eu tô falando, vai dar certo para vocês também, né? Então, que vocês saiam dessa aula hoje com esse pensamento de que eu posso, eu quero, eu consigo. Olha aquela foto que eu mostrei para vocês no início da aula, eu numa casa simples, com uma roupa simples, fazendo ali a reunião com as minhas consultoras. Mas o que estava dentro do meu coração? Um desejo ardente de mudança de vida, de me tornar uma diretora, de conquistar tudo que eu podia dentro dessa empresa. Se você tiver dentro do seu coração esse desejo, vai acontecer para você. Então, a gente está no meio do ano. Se você ainda não fez seu cartaz de metas, faz. Se você ainda não está falando da oportunidade, comece a falar. Gire, não sei como começar. Me chama, a gente vai apresentar a oportunidade junto com a sua potencial. Eu já até fiz com algumas aqui, onde eu crio um grupo e apresento a oportunidade junto com vocês para vocês verem como é que eu falo. Hoje de manhã mesmo eu fiz um treinamento com a Carol, que é uma das consultoras da nossa unidade, de como que a gente fala com as pessoas, se alguém perguntar, eu quero entrar na Mary Kay, como é que funciona? E eu fiz um treinamento na prática com ela. Se vocês tiverem esse desejo, gente, nunca vai faltar da minha parte a vontade de ajudar vocês. Só que tem que partir de vocês. Porque não adianta. É igual uma mãe que fala assim pro filho que ele tem que estudar e ele não estuda. E ele só vai ficar assistindo os amigos dele passar na faculdade, passar no concurso, enquanto a vida tá passando para ele. Então, até quando vocês vão ficar aplaudindo, ó, a conquista dos outros e não vai aplaudir a sua? Então, se um ser humano consegue, gente, todo mundo consegue. E esse que eu queria passar para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês saiam hoje dessa reunião com esse desejo de mudança. Que não importa como você vai começar, porque eu comecei usando o mesmo trajezinho de consultora todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para comprar muitas roupas para trabalhar. Comecei com pouca pronta entrega, fui, construindo ao longo do tempo. Não tinha minha diretora perto de mim, mas eu fazia como que elas ficassem presentes, porque eu estava sempre falando com ela no WhatsApp. No WhatsApp não, no Facebook, né? Que na época era Facebook. Sempre buscando tirar dúvida, buscando informação, participando de tudo que eu podia. Eu lembro que eu morava na ilha e tinha uma diretora perto de mim que fazia reunião em Caxias. Então eu pegava um ônibus que dava a volta no Rio de Janeiro para chegar na reunião. Eu era a primeira a chegar, eu chegava até antes da diretora.
porque eu tinha tanta vontade de aprender, eu me apaixonei por essa empresa. Então eu li o livro Os Milagres que Acontecem, assisti o vídeo da história da senhora Mary Kay Ash e eu me envolvi completamente, porque eu sabia que ali estava a minha chance de buscar a minha independência, de poder sair do quartel. E aí, com 4 ou 3 anos de Mary Kay, eu dei baixa da aeronáutica para ser exclusiva Mary Kay. Tive essa decisão corajosa e não me arrependo. Vocês viram, né, os bônus? Eu nunca ia conseguir ter essa bonificação na aeronáutica, mesmo que eu chegasse no último posto. Então, eu decidi viver o extraordinário quando eu descobri que na Mary Kay isso seria possível, tá? E essa visão que eu quero passar para vocês, tá? Então, obrigada aí pela presença de vocês. Vou deixar a aula salva, tá bom? E sebo nas canelas, gente. Vamos trabalhar, vamos lotar a agenda. Beijo!